Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Então, tivemos aí um pouco daquele início do texto, né, como vocês bem perceberam. Agora eu vou avançar um pouco mais no texto disponibilizado a vocês, também fazer um pouco de diálogo, né, com outros textos dele. Então, na sequência do texto, ele vai falar das plantations, porque é mais ou menos o seguinte, né, pela leitura, atenção, né, eu não estou falando aqui em nome do Mbembe, estou apenas fazendo uma leitura dele, da minha forma de entendê-lo. Né? Quando ele faz essas referências, né, a filósofos europeus, ao nazismo, e tendo por base um suporte teórico Foucaultiano, isso significa que ele está preparando o passo que ele vai dar a seguir, que é justamente usar um exemplo histórico para dizer que aqui ocorre algo que é anterior ao nazismo. Então, o que é esse algo anterior? A plantation, né? Então, uma forma de domínio sobre o corpo do negro. Então, não é qualquer corpo, né? Tem uma especificidade. E quem domina, e aí é importante, não é uma questão identitária aqui, mas é o branco colonizador, é esse que domina. Então, isso aqui, claro, vai se prolongar no neoliberalismo, né? Isso que o Mbembe está fazendo, nós podemos e devemos fazer a relação, porque ele também vai fazer isso, com os tempos atuais. Então, obviamente que esse corpo aqui hoje não é só o corpo do negro, né? Nós vamos ver depois, eu só estou antecipando um pouco, a ideia é que esse negro será aquele que, em certa visão, né, decolonial, é o subalterno. Esse é o negro, né? E é isso que é a crítica da razão negra. Então, esse espaço, portanto, da plantation, é o espaço em que o corpo do escravo tem um pertencimento. Ele pertence ao seu senhor. E esse senhor tem certas características e tem uma certa identidade. Então, essa forma, né, de domínio do corpo através da escravidão, ela resulta em algo que vai dar legitimidade a esse processo, que é justamente a desumanização, né? A expulsão, é assim que ele chama, da humanidade, que é dada por uma tripla perda, né? A perda do lar, então o negro aqui é trazido da África, portanto retirado da sua comunidade vital, do seu lar, da sua comunidade de vida, a perda do seu corpo, que não terá mais a posse dele. E aqui eu quero fazer uma referência, porque é importante, acho, esse diálogo, para entendermos um pouco o que o Mbembe está fazendo. Lembre lá, né, de um grande liberal, e eu digo isso com muito respeito, embora discorde totalmente dele, que é John Locke, né, que vai dizer que a propriedade seria um direito natural, portanto, a propriedade da vida, isso incorpora o corpo, isso incorpora tudo mais. O Mbembe está mostrando que não é assim, né? Certos corpos não são proprietários, né, daqueles que em tese seriam os, entre aspas, donos deles. E, claro, há uma perda do estatuto político. Então, o que é a vida do escravo? É a forma de morte em vida. É um meio termo entre a morte e a vida. Não é nem vida plena, porque a vida plena é a vida do branco colonizador, conquistador, mas também não é a morte, né? Ele também não está exterminado exatamente assim, né? Ele está nesse meio termo que eu estou chamando aqui, morte em vida. Fazendo analogia, me parece muito importante, né, percebermos esse
prolongamento no neoliberalismo, porque também, né, o corpo dos trabalhadores hoje é esse corpo morto em vida. Me chama muita atenção quando eu vou a um terminal de ônibus e pego o ônibus na hora que o pessoal está voltando do trabalho. E uma coisa que sempre me tocou, assim, no sentido de ir além, claro, daquilo que os olhos enxergam, é a expressão facial, é sempre de tristeza. Então, é sempre de uma vida pesada, difícil de ser levada. Por quê? Porque o corpo não pertence a ele, o corpo pertence ao seu senhor, né, ao seu patrão, que diz, apesar do Covid-19, você precisa vir trabalhar. Apesar do Covid-19, você tem que, né, no caso nós, professores, entregar seus relatórios, fazer o preenchimento da parte burocrática, blá, 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 blá. Então, o corpo não é mais seu. Né? O corpo é esse meio pelo qual se dá essa dominação, que é feito, claro, com violência, com crueldade, com horror. Né? A violência, portanto, é aquele modo de operação do domínio do corpo. Há uma clara dissolução da sua humanidade. Né? Antes de avançarmos, e aí esses termos acho que ficarão um pouco mais claros, o Mbembe também, ele não é aquele que olha de um modo fatalista, diria, né? Ele vai perceber resistências. E aqui me parece, é uma leitura minha, uma influência de Foucault, né, que vai dizer onde há poder, há resistência. Em que pese isso, e acho que isso aqui dá pano para nós pensarmos, o escravo é capaz, isso aqui é uma citação literal do texto, de demonstrar as capacidades polimorfas das relações humanas por meio da música e do seu próprio corpo. Né? Da dança e etc., da sua expressão, da sua resistência, em que pese ser uma morte em vida. Bom, por que as colônias são importantes para ele? Porque aqui vai se mostrar uma cisão da humanidade, um apartheid. Né? A colonização, ela nos torna possível de perceber a separação da humanidade em dois grandes grupos, entre aqueles que são úteis, produtivos, portanto, civilizados, e os que são o oposto, inúteis, descartáveis, selvagens. Ele vai dizer, né, que o colonizado, o conquistado, é justamente esse selvagem. Né? Ele é mais um animal entre outros animais. Então, o que é o processo de colonização? É um processo necropolítico, de morte. E aí, me parece uma grande questão também a pensarmos que, às vezes, certas condições que acontecem por aqui, por essas terras, parece apenas uma má formação de algo que deveria ser bom. E o que Mbembe está mostrando é que não, a modernidade europeia incorpora a morte. Né? Por isso me parece a referência a certos autores, a certas ideias de certos autores. Né? Ele vai falar do Heidegger, lá, o ser para a morte. Então, ela incorpora isso. A vida europeia, a civilização europeia, tem como contrapartida, mas não é uma contrapartida como o seu oposto, no sentido de não bem feito, mas como pré-condição. Sem isso, não haveria aquilo. É nessa situação a colônia. E a colônia desse modo que ele está entendendo, desse jeito. Né? O nativo é o grande outro. Né? E por isso, aquela noção do Hegel, né? O Mbembe vai dizer, num outro texto, que a conquista, ele fala de extração. A extração, ela começa pela extração da natureza. Né? É o pau-brasil, estou falando aqui da nossa realidade. Né? São os minérios, enfim, é o desmate, é a pilhagem. Né? Então, a pilhagem, né, da natureza e depois do corpo do índio, do africano, né, do povo daqui, do originário daqui, dos povos tradicionais, ela permite a contraposição, né, que é justamente a modernidade europeia. Portanto, aquela noção de civilidade, né, do civilizado, do produtivo, do que produz coisas, ela tem como condição essa outra. Então, é desse modo que a soberania é organizada ao redor do papel do Estado. E aqui eu quero trazer a noção do Marx, porque senão eu acho que nós não conseguimos entender realmente o processo que nós estamos passando.
né? O que é o Estado? Apenas o executor dos desejos do poder. Então, o Estado é apenas aquele que executa, é a força que torna, né, o exercício do poder pleno, eficaz. Então, a soberania, na minha leitura, ela tem que ser pensada desse modo. O Estado aqui é muito mais uma metáfora, para mim, do que o Estado efetivo. Claro que passa por aí, é óbvio, né? Instituição de governo e etc. Então, essa soberania é que ele vai pensar. Qual é a condição desse soberano? Né? E é isso que caracteriza a necropolítica. É a possibilidade de matar, né? É a morte, é o extermínio. Essa é a condição. Embora possa eventualmente nos assustar, né? Porque nós sempre, como disse antes, pensamos a racionalidade, às vezes, de algo positivo, se não percebemos, né, os seus resultados. Mas, fazendo um parênteses, se assim pensamos, não deveria, porque nós temos exemplos na Europa e aqui na América, primeiro, de que não é assim, né? Então, aquilo que nós vemos lá no nazismo, por exemplo, e que tanto é caro, né, a certos autores, o Mbembe está dizendo, o nazismo, na verdade, e vai estar isso depois, lá eu também estou antecipando, desculpe, simplesmente o levar aquilo que acontece na colônia para o centro da Europa. Mas o processo anterior foi dado na colônia. O que é o nazismo, o que é o fascismo? É a execução de um processo que tem como laboratório, como experimento, como origem a relação de conquista, a relação colonial feita aqui, né? E o Estado, por isso que eu entendo o Estado como essa metáfora, esse modelo, né? É o modelo da unidade política, de um princípio de organização racional, a personificação da ideia universal. No Crítica da Razão Negra, ele vai falar desse universal, né? E aí a gente pode entender a relação dele com outros autores. Ele vai dizer, muitas vezes, o europeu, ao pensar essas questões, ele se olha no espelho, né? Para citar aqui, para ser fiel ao autor, ele diz assim, numa relação do mesmo com o mesmo, né? Então, ele se olha no espelho. E o universal, e isso Marx já tinha pensado ao falar, né, do contratualismo, é exatamente a universalização de um certo tipo de humano, né, o burguês. Então, é isso que vira símbolo da moralidade. Ora, o que tem aqui? A ausência exatamente do Estado. Aqui não são sociedades organizadas a partir de um Estado, não como os europeus o pensam. Então, o que significa? Não há criação de um mundo humano, porque para ser humano tem que ter aquelas condições, né? Aquela condição, ela é universalizada, né, nesse olhar no espelho para os demais. Então, o que tem aqui nas colônias não é uma relação entre Estados. Quando a guerra ou a relação é entre Estados, há uma ordem jurídica, né, que regula essa relação. Aqui não. Aqui não há essa ordem jurídica. Então, o que tem aqui? A total ausência dessa regulação, a total ausência dessa ordem jurídica, né? E o que tem aqui é uma guerra sem fim. Contra quem? Contra esse outro aqui, ó. Contra o selvagem, contra aquele que é parte do mundo natural, é mais um animal entre outros animais. E lembre a pré-condição, né, primeira dessa relação com a natureza, é justamente de pilhagem, é justamente, nas palavras do Mbembe, de extração. Então, tanto a natureza sofre esse processo, quanto há uma extração do corpo do escravo. Então, o que é a paz aqui é justamente isso. Então, a guerra sem fim aqui, ela não é o contraposto da paz, mas ela é o processo pacífico. Por isso, e aí não tem como não falar, né, das UPPs. Né? O que é a pacificação? A guerra, o extermínio do corpo do pobre, do negro, do favelado e etc. As colônias, portanto, são essas zonas de guerra e de desordem, é claro, é a contraposição. Então, aqui o direito soberano de matar não tem regras. Não tem regras, há normas, né, que regulam essa regra, portanto, é por isso que nós, ao estudarmos nossa história, nós temos, às vezes, essa questão, né, de como nós tratamos não só a nossa origem,
mas o processo da nossa origem. Né? Muitas vezes nós esquecemos e olhamos nossa origem a partir da Europa, e nossa origem não é a partir da Europa. Nossa origem é a partir dos povos que aqui viviam e que foram exterminados, inclusive por vírus, né? E daqueles que foram trazidos da África. Essa é a nossa origem. É a partir daí, portanto, que deveríamos pensar. Essa imbricação entre estado de exceção, sítio, né, e o racismo. Então, primeira noção que tem que ficar muito claro aqui, há um fundamento na necropolítica que é o modelo da colônia. E o outro é o racismo, né? O racismo como um instrumento epistemológico. Ele é o elemento justificador. É ele que faz com que essa cisão humana, né, possa acontecer e que se separe entre os civilizados e os indesejáveis. Esses são matáveis. Por quê? Porque eles não são humanos. E aí a gente pode perceber, né, isso no cotidiano. Para voltar ao exemplo que o Edson falava, né, nós podemos perceber o João Pedro, aquele menino negro assassinado com um tiro nas costas de fuzil, e esse senhor, né, do Alphaville, quando a esposa chama a polícia porque estava, né, sofrendo violência física dele. Quando ele chega lá, o cara diz, aqui é Alphaville, mano. Portanto, há aqui uma divisão territorial, uma divisão espacial. Há o espaço do civilizado, do plenamente humano, e há o espaço do que não é assim. Né? Lá, o que regula? Não tem regulagem. Né? A aparente ausência, né, de regras, ela não é uma aparente, né, mas ela é parte desse processo. Né? Não é que, puxa, o cara precisa ser educado em direitos humanos. Claudinei. Oi, Edson. Diga. Eu acho que assim, tem coisas também que são sutis, mas que estão presentes nesse conceito. Por exemplo, a questão das ruas da cidadania, como a gente estava conversando em Curitiba, é uma arquitetura que é feita para que esses indivíduos nem participem da vida da cidade. Tá? Então, que lugar é esse que eles pertencem? Eles resolvem tudo próximo da casa e você tira eles desse grande centro. Então, eu não tenho o interesse que você venha aqui. Né? O tratamento dado para alguém que vive em determinadas localidades e que a polícia chega, e quem vive em outros lugares. Então, existe toda uma política, mesmo que sutil, e um discurso que inviabiliza isso, que tira a personificação dessa ideia, que é a ideia assim, não, nós estamos facilitando a tua vida, quando na verdade é uma outra perspectiva. É retirar os pobres, retirar os negros, retirar as pessoas ditas feias do centro da cidade. Então, acho que isso tem vários outros movimentos para a gente poder pensar essa relação, né, de como esse racismo estrutural está presente nos vários espaços, como se não fosse direito das pessoas estarem em determinadas localidades. Então, independe muitas vezes da pessoa ascender economicamente, mas é como se esse direito de pertencimento fosse para ela negado, né? Acho que é interessante também pensar por aí, né? A noção que vem em muitos lugares com a Copa do Mundo, né, de alteração, por exemplo, de linhas de ônibus no Rio de Janeiro. Então, quem vem das periferias não entra mais diretamente, né, na orla. Ou aqui em Curitiba, eu vou falar da minha realidade aqui, né, eu moro em Colombo, aqui no centro, e nós tínhamos um ônibus que nos levava diretamente ao centro de Curitiba. Hoje ele passa por terminais, no plural. Eu comprei uma bronca com uma pessoa que eu gosto bastante, porque é justamente o indesejado, né? E claro, aqui, puxa, é uma colônia, entre aspas, italiana. Sabemos que não é exatamente só italiana, ela é também, talvez, uma maior quantidade, mas há outros grupos. Mas ficou assim, uma colônia italiana, e isso é muito importante, né? Como exemplificador disso que conversamos. Né? Não há aqui... mesmo da Itália, da Europa, o reconhecimento de outros povos, né? Muito menos dos quilombolas. Tem uma bronca aqui antiga, mas enfim, esse é um outro debate. Mas aqui nós não vamos mais diretamente ao centro. Então, é essa noção. Há espaços que não devem ser acessados. E isso fica muito visível, né? Claro, às vezes há uma sutileza no caso dos ônibus, mas às vezes não, você tem lá o segurança, né? E aí lembrava com o Edson a ideia do rolezinho, né? O que foi isso? Exatamente a ocupação de espaços que são destinados a um outro público, aquele que é civilizado,
né? Aquele que é limpo, aquele que é bonito, para falar de um ponto de vista estético. Portanto, são políticas de inimizade, né? E aqui, quero lembrar lá de um cara que é bom para pensar, mas é danado pela sua filiação ao nazismo, né? Do Carl Schmitt, que vai pensar a questão do amigo e inimigo, né? Essa noção, ela nos ajuda a entender o que o Mbembe está aqui produzindo, né? Esse outro, ele é meu inimigo e ele vai ser exterminado, né? Portanto, a noção de raça, que é um elemento, né, fundamental para pensar esse processo da necropolítica, ela é uma produção. E ele vai dizer, é da ordem da fabulação, atua no nível inconsciente, afetivo, é uma fobia, uma obsessão, um medo, né? Lembra aí, acho que não sei se vocês chegaram a ver, aquela youtuber que acho que ontem ou antes de ontem, né, tentou justificar o racismo porque os negros são aqueles que mais cometem crime, né? Eu, na pesquisa aí para o mestrado, estou tentando ler alguma coisa da criminologia, e é assim, inacreditável, né? Porque a gente precisa justificar porque é necropolítica, né? O extermínio da população jovem, negra, periférica, né, pobre, e a palavra é essa mesmo, é extermínio. Mas aí, veja, em alguns meios vira apenas discurso, né? Isso mostra um pouco como há nuances, como há gradação nesse processo, como isso ocorre de um modo muito naturalizado por nós. Então, esse outro é o perigoso, é o ameaçador. É por isso que se mata, né? Se é o assassinato. Eu vou fazer aqui a brincadeira que faço com os meus alunos em sala, desculpe, né? Mal de professor. Mas eu dou aula aqui num colégio que é referência aqui, né, para certos grupos. Mas vou falar de um de Curitiba. Imagine se a PM ia fazer uma operação com fuzil em frente ao Santa Maria ou Medianeira. Imagine o que aconteceria se ela fosse fazer uma operação dessa no Batel e matasse alguém com um tiro nas costas de fuzil. Pois isso ocorre, né, nas periferias do Brasil. Nós falamos de Rio de Janeiro, mas não é só lá, e é de boa. No máximo, a gente põe uma bandeirinha, né, nas redes sociais. No máximo, a gente faz discurso em sala de aula. Mas isso continua acontecendo. Então, é essa noção que justifica a guerra. É uma guerra, alguns chamam de guerra não declarada, eu tenho uma visão mais dura, é uma guerra declarada mesmo, é a guerra do extermínio, né? E extermínio desse outro. E aí o processo que nós estamos vivendo é muito característico disso. Então é o racismo que torna possível a divisão da humanidade entre um grupo elevado, puro, nobre, superior, e o outro grupo, que tem exatamente a condição de inferioridade, né? Portanto, o que é colônia? É a possibilidade de fazer isso. E o nazismo nada mais é, como havia falado antes, do que a expansão disso para a Europa civilizada, né? Mas a grande questão aqui, o grande laboratório é justamente a colônia. É aqui que tem origem uma violência. E é uma violência que é parte do processo civilizatório. Isso é feito, né, em nome da vida, em nome da civilização, né? E repito, não como a cara metade, né, o lado B, né, mas sim como parte do processo civilizatório. Bom, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a necropolítica é uma formação específica, já estou encerrando, tá? Que no nosso tempo tende a se tornar hegemônica. Acho que por isso que ela merece ser pensada por nós. Ela tende a se tornar hegemônica. Ele vai dar exemplos da África, da Palestina, né, e ele vai dizer aqui se há um predomínio da necropolítica, mas são exemplos para nós pensarmos como isso pode, e aí quando nós pensamos a situação brasileira, a gente entende, pode se expandir para o mundo, né? O que ele vai dizer, como é que ele vai chamar essa expansão da necropolítica? Ele vai chamar de devir negro do mundo, ou seja, essa forma soberana de agir nas colônias, ela vai regular todas as relações. Então, e aí não tem como não pensar no neoliberalismo, né?
Por quê? Porque é justamente ele que vai fazer a universalização dessa condição. Quem será o negro? Será todo aquele que hoje é descartável. E aí inclui o trabalhador, o antigo operário, né? Esse também, né? Aquela condição, né, do precarizado, né, do uberizado, que não conta. Então, é muito próprio, inclusive nós estamos vivendo isso, quando o cara diz que precisamos reabrir os empregos, puxa, vão morrer 5, 7 mil pessoas, vamos chorar cada um, mas precisa se continuar. Por quê? Porque sempre foi assim. Quem morria? O índio, depois o negro, né, depois o trabalhador, que continua morrendo hoje, mas numa outra condição, né? Então, esse devir negro do mundo é justamente aquela condição que nós estamos, né? Então, aquilo que é a marca da colônia, hoje está no neoliberalismo sendo a marca de atuação dessa forma capitalista. O que ele vai dizer é que há um retorno do racismo nessas lógicas, né? A lógica do governo da vida, ela passa por aí, né? E a ideia do racismo, ela, portanto, não é só uma ideia de passado e presente, ela também é de futuro, né? Aqui é uma citação do Crítica da Razão Negra. É isso que está no nosso horizonte, essa separação. Perceber também que tem uma lógica securitária, de segurança, ou seja, o próprio sistema cria uma insegurança, uma noção de medo, e aí tem outros autores que podem nos ajudar a pensar isso, e cria a necessidade de uma proteção, né? Essa proteção será necessária. Proteção contra quem? Contra o outro, né? E aí o outro é aquilo que nós vimos, né? Então, o que ele vai dizer? Que o Estado liberal é sempre um Estado policial, sempre o Estado que faz a guerra, que elimina o inimigo, né? Então ele vai fazer isso aqui, a separação, a inimizade, numa lógica que retira a humanidade, né? Que cria um inimigo por natureza, né? Portanto, e aí precisaríamos da psicanálise, né? Há um círculo alucinatório, né? Uma produção de inimigo, uma separação, por isso a construção de muros e etc. Né? Por quê? Porque não há nada de comum entre o civilizado, né, e o selvagem, né? E para fazer isso é importante perceber essa lógica, né? Não há culpa nem remorso. E aí termino. A ideia aqui é justamente essa, né? A ideia da pureza. Então se aceita a destruição da própria vida, o martírio, né? O Safatli tem trabalhado também essas questões, né? Com a ideia do estado suicidário. Então toda a população deve estar exposta à morte. E aí, puxa, eu não consigo pensar em outra coisa senão o processo que vivemos, né? Com a ideia de que 70% vão pegar o vírus, não tem jeito, né? Com a ideia de tornar aquilo, né, que vem lá dos caras da África que vão fazer o enterro e vira aqui, né, símbolo de certas manifestações, fazem inclusive entradas triunfais, né, para quem viu em churrascarias do Rio Grande do Sul, né, ao símbolo dessa música, que ela virou justamente essa noção, né, que se for para preservar um ideal, uma pureza de raça do líder, né, da condição mitológica desse líder, eu me posiciono a cometer, inclusive o fim, né, me expor à morte, não preservar a minha vida, em me martirizar em favor dessa noção, né, disso que é maior do que a minha própria vida. Ele vai falar depois um outro texto que é um triunfo da moralidade de massas. Isso aqui casa com a situação que nós vivemos, as tais hordas virtuais, né, onde há uma excitação, né, excessiva, de exageros, não há dúvida nem incerteza, né, e aí acho que vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar, né? Portanto, essa noção é a noção que nos traz uma grande salvação diante desse outro que nos afeta, nos questiona e interroga. A questão da segurança que você coloca, que eu acho que também lembra um pouco até da própria guerra híbrida, mas hoje da autorização para monitorar os corpos através dos seus aparelhos celulares,
Então a gente vai vendo uma perspectiva, né, a questão da tecnologia que faz uma leitura facial e descobre aonde cada indivíduo se encontra, algo que parece ficcional, mas que a gente vai vendo cada vez mais presente na sociedade. E aí tudo isso é legitimado por um direito de segurança, de vida, mas que na verdade a gente analisando essa questão da necropolítica. É quem eu tenho que matar, quem eu tenho que perseguir, né? E não necessariamente a perspectiva de fazer uma gestão da vida, mas é uma gestão de morte, né? Então acho que é bem interessante perceber essas provocações que estão no texto e que a gente pode discutir na realidade, né?